Olá, boa noite. Boa noite a todos e que a paz e a graça esteja com todos vocês. Enquanto estamos aguardando aí parte do grupo que participa online e depois, posteriormente, vai participar, depois de publicada, todo o nosso trabalho de oração da Palavra do Senhor. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues e hoje estamos fazendo o nosso 10º dia do jejum de Daniel de 21 dias. Enquanto isso, vamos louvar o Senhor com um antigo hino, Aos Teus Pés. Me rendo aos Teus pés, venho rasgar meu coração, abrir tudo que sou, o que tenho em mim, pois sei que és poderoso e fiel para curar e sarar minhas feridas e mudar o meu querer. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida, a palavra teu viver. Não tenho nada em mim para te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida, tua palavra teu viver. Não tenho nada em mim para te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Me rendo aos teus pés, venho rasgar meu coração, abrir tudo que sou e o que tenho em mim, pois sei que és poderoso e fiel para curar e sarar minhas feridas e mudar o meu querer. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida, tua palavra teu viver. Não tenho nada em mim para te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida, tua palavra teu viver. Não tenho nada em mim para te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E também com uma boa noite a todos, né? Desde já saudando aí o Fabrício Galon, novamente, é o primeirão, hein? Fábio Souza, a Leonilda Vitor, o Mauro Andreotti, a Liliane Leite, a Joyce Camila e a Catarina Augusta. Que Deus abençoe a todos e vamos dar continuidade. Nós estamos hoje naquela situação assim, você imagina que o sujeito está... Obrigado por avisar aí, né? Sempre é bom vocês me falar como é que está o som para a gente ficar despreocupado. Está
está no meio do mar. Se você voltar e parar, é metade. E se você for até o final, é metade também. Então, meu querido, chegou até aqui, agora daqui até o final. O corpo já está acostumado, espiritualmente, mentalmente, você já está pronto para receber a palavra de Deus. E nós estamos liberando, né? Deus tem liberado palavras maravilhosas. Hoje, e na verdade é assim, algumas palavras fortes, agora uma palavra de reflexão hoje, nesta noite, e a partir de amanhã a gente começa uma decolada. Nós vamos decolar aí no verdadeiro avião de mensagens. Então, são palavras extremamente fortes, interligadas, todas elas. Agora, acima de tudo, nós vamos estar para a segunda metade do jejum. Então, não só não percam, mas estejam meditando, pensando, refletindo em tudo que vocês estão ouvindo. Nós vamos estar falando de temas muito fortes que ajudarão e vão marcar a sua vida, e assim como tem marcado cada jejum de Daniel. E nós vamos, então, hoje nós vamos falar por que Jesus mandou lembrar da mulher de Ló, né? O que isso nos ajudaria? Porque se Jesus mandou falar, mandou fazer isso, algo tem, porque ninguém conhece melhor o ser humano do que Jesus. Nós vamos ler o texto de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, do versículo 28 ao 32. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que perder, salvá-la-á. O texto a que Jesus se refere é Gênesis 19, 23, 26, que é sempre bom ler, né, para a gente estar aí, então, inteirado. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Então o Senhor está falando sobre esse texto. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Fazia apenas 400 anos que o dilúvio havia ocorrido. 400 anos, quer dizer, não era muito tempo. Um castigo desse tipo, não é? O dilúvio foi algo, imagino que 400 anos ainda havia um impacto muito grande nas gerações seguintes. E agora Sodoma e Gomorra, as pessoas já viviam como se Deus não existisse. A lição não foi aprendida. Que coisa. O ser humano parece que não aprende mesmo. Ló vivera tanto tempo na prosperidade e estava tão satisfeito em meio às pessoas ímpias que não era mais uma testemunha confiável para pregar a palavra de Deus. Estava numa posição confortável, família bem, negócios bem, muitas riquezas e bens, tudo de bom. Ló e sua família estavam satisfeitos e felizes com a vida fartamente próspera de bens materiais que tinha em Sodoma, assim como no Brasil. E os pecados horríveis daquela cidade não mais o incomodavam. Entraram numa zona de conforto irreversível. No meio onde você vive, se diverte, trabalha, estuda, as pessoas veem em você um discípulo de Jesus Cristo? Ou você é mais um na multidão que enche as redes sociais com obras mortas de sua prosperidade? A pergunta. Tudo aquilo que a gente busca no Senhor não deve matar a nossa vida espiritual. É mais ou menos assim, não deixe que a bênção que você vai receber, ela seja uma maldição na sua vida. O interessante é que o Senhor Jesus não mandou a igreja se lembrar de Enoque, de Abraão, de Isaac, Moisés, Isaías, Jeremias ou Davi. Ele disse no versículo 17, no versículo 32, do capítulo 17 de Lucas, lembrai-vos da mulher de Ló.
A palavra lembrar, em grego aí, mnemonio, significa trazer à memória, trazer à mente. É manter ou exercitar na memória ou na mente, isto é, nunca se deve esquecer. A grande maioria das pessoas, ela não gosta de ser corrigida ou advertida. Fica ressentida e parte para o ataque, apontando falhas de quem lhe corrige. Somente alguém maduro espiritual pode aceitar. Provérbios 19:20 diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Provérbios 12:1 diz: o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Provérbios 9:8 diz: não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Então, ele está mostrando isso, né? Quando nós somos corrigidos e aceitamos a correção, a Bíblia diz que nós somos sábios. E quando a gente rejeita, nós somos o estúpido. É essencial prestar atenção no que Jesus diz. Veja o caráter de quem adverte, o Senhor Jesus. O propósito, promover o senso de vigilância. Em Marcos 13:37, ele diz: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Por que o Senhor Jesus mandou a igreja lembrar da mulher de Ló? Essa advertência do Senhor Jesus tem 4 revelações importantes e que a gente precisa aprender. Primeiro, os privilégios não podem salvar ninguém. A mulher de Ló teve muitos privilégios em sua vida em Sodoma. Ela conheceu o Deus único e verdadeiro. Desde esse tempo, a população mundial adorava ídolos e imagens de deuses e deusas, como nos nossos tempos. O povo seguia com imagem de escultura feita pela mão do homem e achavam que isso era adorar a Deus verdadeiro. A Síria adorava Assur. Ur, cidade de Abraão, que ficava na Babilônia, adorava Marduk, Nimrod, as estrelas e várias forças da natureza. Adorava o fogo, Xamás, que era o deus do sol, Sim, o deus lua, e Singal, que era a deusa lua em Ur, e também adorada como Nina, a deusa mãe, de onde veio o nome da cidade de Nínive. Segundo a tradição dos antigos hebreus, a mulher de Ló se chamava Adite e era nascida em Sodoma, portanto, era uma sodomita. A situação, né? A mulher de Ló era esposa do sobrinho de Abraão, que foi um privilegiado, chamado amigo de Deus, segundo Crônicas 20, capítulo 20, versículo 7, Isaías 41:8, e pai da fé, em Romanos 4, 16, 21. Quantas experiências a mulher de Ló, segundo a Adite, segundo a tradição, né, teve? Alguns teólogos sugerem que quando Abraão teve a experiência com Deus, a mulher de Ló testemunhou. Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Seu marido Ló foi sequestrado por 4 reis e teve um livramento de Deus através de Abraão, e ela testemunhou. Gênesis 14:12, 14:16 diz assim: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Ouvindo, pois, Abrão o que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. 4 reis, Anrafel, de Sinar, Arioque, de Elazar, Kedorlaomer, de Elão, e Tidal, rei de Goim. Abraão e seus 318 servos que eram treinados para a guerra. Mas 318 soldados contra 4 exércitos? Deus agiu a favor de Abraão e a mulher de Ló testemunhou tamanho poder de Deus. Quando Abraão trouxe o dízimo e recebeu do rei e sacerdote Melquisedeque pão e vinho, ela estava lá. Gênesis 14, 18, 20, nós lemos: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A mulher de Ló, Adite, né, segundo a tradição, conviveu com tanta experiência de Deus na sua família. E vem a pergunta: qual foi o resultado disso? A resposta: nenhum. A sua fé era uma fé religiosa, era uma fé pagã, e que nada espiritualmente de bom produziu. Essa fé não agregou nada na vida dela. Esse que é o verbo que eu sempre uso. Tem que agregar as coisas em nossas vidas, agregar coisas boas, naturalmente. A mulher de Ló não aproveitou nada, ela viveu como ímpia e não achou lugar de arrependimento e, portanto, sem ter graça da salvação.
John Calvino diz o seguinte: o mesmo sol que derrete a cera e endurece o barro, o mesmo sol que faz a árvore vivente crescer, seca a árvore morta e prepara para queimar. Nada endurece mais o coração do homem do que uma familiaridade estéril com as coisas sagradas. É o caso de muitas pessoas que são de berço cristão, os pais muitas vezes são obreiros da igreja, têm tantas experiências e, infelizmente, essas pessoas não aproveitam nada, não agregam nada disso. Qual a vantagem de você pertencer a uma família evangélica se você não se converte a Jesus Cristo? Qual a vantagem de você estar frequentando uma igreja que prega o evangelho do reino de Deus se você não nasceu de novo e não é um discípulo? Qual a vantagem de você adorar, adorar no sentido aqui gosta demais, né, de estar no altar cantando no ministério louvor, se você não produz frutos dignos de arrependimento dos seus pecados? Qual é a vantagem de você ser filho, primo, sobrinho, tio de pastor, filho de profeta, filho de apóstolo, se você vive como um ímpio? Deus não tem netos, Deus tem filhos. É inútil ser filho de pais cristãos se você não tem um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Aí está. A experiência com o Senhor Jesus Cristo, se ela não for pessoal, ela não é útil para a salvação. Acostumamos a ouvir hinos em todo lugar, ouvir sermões na internet, mas o coração não tem experiência com Deus, com sua palavra, a Bíblia, vida de oração e um testemunho vibrante diante dos homens. Charles Darwin, o homem que em 1949 publicou seu livro A Origem das Espécies, falando da evolução científica das espécies. Ele não era ateu, como muitas pessoas pensam. Ele queria ser pastor e começou a estudar teologia na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Parou o curso e estudou geologia e biologia. Ele começou a questionar tudo e negou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele pisou fora de tudo que é possibilidade de salvação. Vendo a situação da terrível queda espiritual do marido, sua esposa Emma Darwin, uma cristã muito fervorosa, uma mulher muito crente, ela escreveu: há perigo em desistir da revelação, em abandonar o que foi feito em seu benefício e como também de todo mundo. Eu seria a pessoa mais infeliz se soubesse que não nos pertencemos um ao outro para todo sempre. Emma Darwin. Isto é, que ela passará a eternidade com Cristo e ele não. Ninguém mergulha. William Gurnall, em inglês, né, Gurnall, ele diz o seguinte: ninguém mergulha tão profundamente no inferno como aqueles que chegam perto do céu, visto que caem de maior altura. Você tem uma Bíblia? Milhões de pessoas no mundo inteiro não têm uma Bíblia. É uma graça de Deus que talvez você nunca deu valor. Você tem uma igreja onde se congregar, um pastor que ora por você. Milhões de cristãos espalhados pelo mundo não têm um local para se congregar. A igreja aqui que eu estou falando no sentido a congregação, né? Não é o prédio. Você tem uma congregação para se congregar. Por causa da perseguição, como é na China, na Coreia do Norte, os países árabes, muçulmanos, países na África, agora vários países aqui na América Latina com a ditadura da esquerda, vivem como ratos dos porões fugindo da polícia e só podem cantar baixinho para não serem descobertos. Lucas 12, 48, o Senhor Jesus diz: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, a gente começa a refletir na nossa vida, e eu creio que nesse período de jejum é para a gente estar valorizando as coisas de Deus em nossa vida, e tudo tem que concluir, e creio que a finalidade maior é aprofundar a nossa experiência com o Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então, isso aqui tem que ser algo que está profundamente no nosso coração. Eu creio que a partir do momento em que nós temos dado importância a tudo isso, valorizado cada uma dessas coisas, detalhes pequenos fazem a diferença. A segunda situação: havia um amor secreto no coração da mulher de Ló. Gênesis 19, 23. No versículo 26, ele diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O verbo olhou em hebraico, naubat, ele significa olhar, contemplar, mostrar consideração, olhar atentamente com prazer. O original hebraico, ele significa que a mulher de Ló seguiu olhando para trás, atentamente, com saudade e com desejo. Ela demorou-se, assim, olhando para trás. Em português, nós dizemos, a mulher de Ló, ela ficou encarando, quer dizer, ela ficou olhando para trás
E com saudade já, dizendo, meu Deus, olhando tudo que ela estava deixando, porque ela era rica. Imagina, mesmo para a época, o padrão das coisas que ela tinha, as casas, todas as coisas que ela tinha. Então, ela estava, o texto hebreu, não é o texto hebraico, ele nos transmite essa mensagem. Então, não foi um simples olhar. O que havia por detrás do olhar da mulher de Ló? Revelou o estado do seu coração. O seu coração amava o mundo, né? Amava Sodoma. 1 João 2, 15, 16, o apóstolo João escreve assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O coração da mulher de Ló, segundo a tradição chamada Dite, conforme estava ali em Sodoma. Portanto, a sua alma amava Sodoma, a sua alma estava em Sodoma. A mulher de Ló, ela não guardou o seu coração, lembra-se que nós falamos, dos nossos últimos vídeos, para guardar o coração, a mulher de Ló não guardou o seu coração. Provérbios 4, 26 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede fontes de vida. Ao negligenciar uma pequena rachadura numa barragem, podemos ter consequências trágicas, sem igual, como aprendemos com Brumadinho e Mariana, né? A mulher de Ló não guardou seu coração. Pecadinhos, e não tem nada a ver, abriram brechas que destruíram a vida espiritual dessa mulher. O seu caráter foi revelado, revelou trevas em seu coração, e esse texto também já foi citado na nossa palavra de ontem, falando das 7 portas por onde o mal entra na nossa vida, né? Mateus 6, 22, 23, o Senhor Jesus diz, são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O seu coração está preso nas coisas do conforto do mundo. Assim, imagino aquela mulher, o quantas coisas ela tinha, os animais, as plantações, o luxo, né? Tudo que era proporcionado de riqueza em Sodoma e Gomorra. Ela estava saindo de mãos vazias, a sua fortuna ficou para trás. Então, nós devemos ter todas as coisas que Deus nos abençoar, mas essas coisas não podem ter a gente. O nosso coração não pode estar nelas. Devemos desfrutar e agradecer a Deus, mas nós não devemos nos prender. Uma vez uma pessoa falou para mim que o carro que ele tinha, ele amava mais do que a esposa dele. Eu falei, bom, aí é complicado, né? Falei, onde é que você chegou, rapaz? Quer dizer, o bem material. Então, essas coisas que foram destruindo a vida desta mulher. Em nenhum momento a família de Ló, especialmente sua esposa, atentou para a abominação dos pecados de Sodoma. Bestialismo, pedofilia, homossexualismo, lesbianismo, adultério, estupro, fornicação, pecados em geral. Era gritante a gravidade dos pecados de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 18, 20 e 21, nós lemos assim, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Quer dizer, Deus então veio, sua forma de dizer, ele veio verificar. As pessoas, em geral, acreditam que, como elas estão prósperas financeiramente, Deus está com elas. E, às vezes, é mais fácil Deus estar num momento de tristeza, de derrota e de pobreza do que nisso, porque a presença de Deus não se refere às condições de sua vida financeira, mas da sua vida espiritual. Gênesis 19, 4, 5, nós temos assim, mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, traze-os fora a nós para que abusemos dele. Os 2 anjos que foram lá, então, foram lá verificar a situação de Sodoma e Gomorra, os habitantes viram e eles queriam, imaginem, eles queriam se envolver sexualmente com os anjos. Quer dizer, a cidade, preparada pelo principado Belial, já estava pronta para o juízo de Deus. A maldade era demais. Terceiro ponto, havia desobediência no coração da mulher de Ló. O versículo 17 diz, havendo-os levado para fora, disse-lhe um deles, livra-te,
Salva a tua alma, a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. O versículo 26 diz: E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Um perigo maior que a perseguição é a sedução. A perseguição, ela nos faz fugir de situações que a gente sabe que vai ter sofrimento físico, mas a sedução não. A sedução ela é prazerosa, ela nos conduz ao pecado, assim como Davi. Assim como Davi, não é? Não ter coragem de abandonar o mundo por Cristo ou tentar viver com Cristo e com o mundo ao mesmo tempo. Eu vi uma chamada de uma mensagem de uma revista que eu assino, que chama Portas, né? E eles mostram muita perseguição. E uma iraniana estava dizendo: eu perdi tudo por amor a Jesus. Perdeu tudo, tiraram tudo dela. A gente olha, o que faz uma pessoa suportar tanta perseguição assim? O amor a Cristo. O que mais o homem pode fazer que agrada a Deus? Há muito tempo atrás, um rapaz, ele não estava ligado à religião na época, ele me perguntou assim: pastor, o que Deus mais aprecia no ser humano? O que o homem pode fazer que mais agrada a Deus? Eu respondi, até admirado pela pergunta: a obediência, sem dúvida alguma, meu jovem. Primeiro, Samuel 15, 22, 23, nós lemos assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel falando para o rei Saul. Romanos 5,19, nós lemos, o apóstolo Paulo escreve: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, o primeiro Adão, infelizmente, desobedeceu. O segundo Adão, Jesus veio como segundo Adão, ele, pela sua obediência, muitos estão sendo feitos justos. O anjo do Senhor deu uma ordem. Versículo 17 de Gênesis 19, havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pare em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. A mulher de Ló desobedeceu à ordem de Deus, né? Como eu disse, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló fez a escolha errada. Sempre que você fizer a escolha errada, o pior virá. Então a gente precisa estar sempre atento, ainda que não vou falar hoje especificamente de escolha, mas, se eu não me engano, amanhã, mas a gente precisa olhar nisso. Então, um exemplo, Jesus está chamando a atenção para uma mulher que ela fez uma escolha, porque o desejo do seu coração estavam impulsionando-a como o motor de um carro. Você pisa no acelerador, é o motor que impulsiona, é a força do motor. Então, muitas vezes, o nosso coração nos leva a escolhas erradas. Quarta, a mulher de Ló, ela não escutou o aviso. A mulher de Ló olhou para trás. A Bíblia fala, né, em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A mulher de Ló, ela desobedeceu ao Senhor e foi convertida numa estátua de sal, porque tomou a forma do mundo pecador daquela época, que era Sodoma e Gomorra. Ela teve uma morte rápida, seu juízo foi rápido. Ela já tinha saído da cidade, estava fora de perigo do fogo e do enxofre. Nadou e morreu na praia, como eu comecei dizendo, né? Hoje nós estamos na metade. Na metade, praticamente na metade do nosso propósito desses 21 dias de jejum. Então, sabemos que temos um compromisso com Deus. No versículo 29 de Gênesis 19, nós lemos assim: ao tempo que destruía as cidades de Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. A mulher de Ló não atentou para o aviso. A geração do dilúvio não atentou para o aviso. O povo hebreu foi para o cativeiro na Babilônia porque não atentou para o aviso que os profetas, ao longo dos anos, deram. Então, assim, eu creio que essa geração, ela não está atentando para os avisos. Eu creio que as coisas mais importantes para nós, nesse tempo, é estarmos atentos. Assim, nós vamos aprender o seguinte, o que a gente pode resumir em tudo isso? O que a gente aprende com a mulher de Ló? Por que Jesus exatamente nos lembrou
e nos mandou lembrar dela. Primeiro, os privilégios não salvam ninguém. Ter contato com o sagrado, mas não ser santificado não vale nada. Então, faça desse período um período em que você está aproveitando, você está tendo muito mais contato, porque a gente tem um compromisso, a gente faz as coisas, né? Eu acredito que todos vocês estão como eu, a gente faz as coisas do caramba, opa, tem um compromisso. Então, tudo isso, e sabendo que nós estamos num grupo de 28 pessoas, que se propôs, se dispôs a buscar a Deus de uma forma coletiva, cada um na sua localidade. Nós temos, né, aqui em São Paulo, temos em Santa Catarina, temos em Portugal, temos pessoas estão, os irmãos, as irmãs, estão todos, usando a palavra mais moderna, estamos conectados, estamos interligados, estamos em comunhão. A palavra koinonia, lá no grego, né, a palavra comunhão, comunidade, vem da palavra koinonia, a palavra grega. Então, essa koinonia do Espírito, essa comunhão é algo ligado pelo Espírito Santo, porque o nosso propósito é esse. Então, a gente estamos vivenciando esse período do sagrado, e isso deve agregar coisas na nossa vida. A mulher de Ló, ela viveu, eu creio que é importante, ela viveu com Abraão, amigo de Deus, e terminou numa estátua de sal. Geás viveu com o profeta Eliseu e morreu leproso, com hanseníase, né, modernamente chamando. Nadab e Abiú, 2 filhos do sumo sacerdote Arão, e que conviveram com Moisés, um homem mais manso da terra no seu tempo, morreram no altar por oferecer fogo estranho ao Senhor. Demas viveu com o apóstolo Paulo e largou tudo para viver no mundo em Tessalônica. Judas Iscariotes viveu com o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, e se suicidou por trair Jesus. Havia um amor secreto no coração da mulher de Ló. Então, tudo isso a gente aprende que eles estiveram com o sagrado, estiveram ali do lado do sagrado, mas isso não agregou nada nas suas vidas e eles, infelizmente, se perderam. Então, a segunda coisa que aprendemos é que havia um amor secreto no coração da mulher de Ló, e Jesus disse que aquele que não amá-lo acima da própria vida, mas que pai, mãe, irmãos, filho e filha, mais do que a própria vida, não pode ser discípulo dele. Então, nenhum amor secreto. Se Jesus não for o primeiro no meu coração, no teu coração, o segundo ele também não aceita. Terceiro, havia desobediência no coração da mulher de Ló. E nós sabemos que não é fácil corrigir essa tendência da carne, do velho homem da desobediência. Nós gostamos e acostumamos a fazer as coisas do nosso jeito. E quando Deus nos corrige, ou nos envia pessoas para nos corrigir, a primeira tendência nossa é fazer como Saul fez, né? Rasga o manto de Samuel. E aí já viu. E por último, a mulher de Ló não atentou para o aviso. A única coisa que nós temos de boa notícia para dar em tudo isso, Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Então, eu diria que nós possamos aprender com tudo isso, nesse tempo de jejum, que, independentemente do que Deus vai nos dar, Deus pode dar muita prosperidade, de repente, muitas pessoas vão se tornar até milionárias aí. Não é pecado ser rico. É pecado transformar a riqueza num ídolo. E a Bíblia fala que isso nos transforma em avareza. E Jesus diz que a gente não pode servir a Deus e as riquezas. Jesus tem que ser o número 1 das nossas vidas. O que quer que nós estejamos buscando, o que quer que Deus queira, nós estamos pedindo a Deus. A gente já ouviu falar várias mensagens e outras ainda virão, agregando mais ainda conhecimento, porque no final dos 21 dias você terá recebido assim, é como se fosse mesmo um período eu diria, de uma reciclagem. Você está passando por uma reciclagem para reavaliar todo o seu conhecimento, toda a sua vivência, toda a sua prática cristã. Correto? E as 3 últimas mensagens, justamente porque nós vamos começar agora uma sequência de mensagens que vão nos ajudar muito a entender isso, sobre a mulher de Ló, mas vai nos levar a uma necessidade de uma posição. A gente vai estar falando sobre temas muito importantes, como vocês têm aí. Nós vamos falar sobre fazer escolhas erradas. Depois nós vamos falar de renovação da mente, a importância não só no jejum, mas na nossa vida diária. Depois nós vamos falar do sobrenatural de Deus, serão 3 palavras. Vamos falar das 7 formas de Deus falar, como resistir o diabo, e nós vamos terminar o nosso jejum em 3 mensagens falando sobre a autoridade do crente.
que é fundamental na nossa vida e isso vai trazer muita edificação. Então, é importante que cada um esteja meditando, porque a ideia é que a palavra venha transformar de tal maneira as nossas vidas, e é esse o propósito de Deus, né? Que nós possamos terminar esses 21 dias de jejum e todos, sem exceção, possamos dizer: eu cresci muito nesse período, porque tudo que eu fui aprendendo e o que Deus foi me falando, eu agreguei na minha vida, e eu termino daqui, eu vou começar num outro patamar, estar vivenciando a minha experiência cristã. E a bênção que Deus me deu, ou as bênçãos, elas não vão ser uma pedra de tropeço na minha vida. Muito pelo contrário, elas vão ser motivo, muito mais ainda, da minha caminhada na fidelidade. Muito bem. Dito tudo isto, como eu sempre tenho pedido, vamos pegar os nossos pedidos de oração. Tudo aquilo que você está colocando nesse propósito. Espiritual, físico, financeiro, não importa quais são os seus objetivos. Vamos estar colocando na presença do Senhor. E até eu quero colocar como testemunho, e é muito importante isto, que já fazia parte do meu pedido, de um dos meus pedidos. Nós estamos há mais de 10 anos, assim que eu conto, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas é mais ou menos uns 10 anos que a gente vem orando a Deus. A gente teve, até por questão de bombeiro, a gente precisou tirar o forro do salão onde se reúne a igreja. E a gente vem orando, pedindo a Deus para a gente poder fazê-lo. E quando a gente começou, o primeiro dia de jejum foi o primeiro dia que começaram a trabalhar no salão, colocando o forro, né? Foi uma grande vitória. Eu falei: Senhor, a provisão o Senhor dá depois. Mas tudo preparado por Deus. E a finalidade é uma coisa material, mas para podermos estar reunidos. Então, é claro que o nosso pedido maior está sobre o quê? A visitação de Deus na vida de cada um. Mas, às vezes, uma coisa que parece pequena, ela traz um ânimo, ela traz um sinal de vitória, não é? Então, eu disse: obrigado, Senhor. É uma vitória que nós alcançamos. E eu falei: não, as coisas não acontecem por acaso. Já fazia parte. Então, assim, era um alvo, um objetivo material, mas ele tinha também um caráter espiritual, porque ele se relaciona a um povo, a uma congregação que está reunida. Então, eu quero que você pegue aí o seu pedido, ou os seus pedidos, esteja focando, porque é muito importante, né? Inclusive nas suas orações durante o dia, você esteja focando e olhando para cada um deles e agradecendo a Deus, confiante. Vamos orar, nome por nome. Pai Celestial, agora nós estamos orando. É o nosso 10º dia no nosso propósito desses 21 dias de jejum de Daniel e oração. Nós apresentamos a Ti agora os nomes dessas pessoas que estão, esses irmãos e irmãs, que a despeito da localidade, ó Deus, estamos todos na mesma fé, no mesmo espírito, da mesma oração, buscando a Sua presença. E eu apresento a Ti agora o Abraão Israel Rodrigues da Silva, o Alberto Rodrigues da Silva, o Arnaldo Rodrigues da Silva, a Bruna Galon, de Santa Catarina, a Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, o Cícero Wilson de Jesus Vitor, a Cláudia Aparecida de Paula da Silva, a Cláudia Regina Ferreira, a Cleusa Francisco Damasceno, a Daniele Francisco Damasceno Arantes, a Elisandra Costa Nunes, a Elisângela Liliane de Souza Leite, a Elismara de Souza, o Everton Fabiano de Souza, o Fabrício Galon de Santa Catarina, o Firmino Rosendo, a Giovana Francisco Damasceno, o João Luiz Buzolin, o Jonathan William da Silva Rocha, a Joyce Camila de Oliveira Souza, a Leonilda dos Reis Vitor, a Luciene Carvalho de Portugal, a Maria Lucia de Jesus Rosendo, o Mauro Ângelo Andreotti, a Renata Placidelli Araújo, a Suzana da Silva Antônio, a Suzana Matias Rodrigues, a Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves.
Quero também apresentar a Ti, Senhor, nas orações, nesse momento, a vida da Ilza Toniza, do João Johnny, que tem também aparecido sempre aqui conosco nas orações. Quero entregar essas vidas nas suas mãos para que o Senhor também esteja abençoando suas vidas, as suas famílias, as congregações onde eles se reúnem. E todos, em nome de Jesus Cristo e no poder do seu Espírito Santo, a sua bênção seja plena e total nas suas vidas. Amém. Você pode dizer amém? Toma posse. Então, para encerrar, nós vamos fazer a nossa bênção final. Eu agradeço a todos vocês, de coração, né? Novamente aí, todos. O Fabrício Galon, o Fábio Souza, a Leonilda Vitor, o Mauro Ângelo Andriotti, a Liliane Leite, a Joyce Camila, a Catarina Augusta, a Leonilda Vitor, a Ilza Toniza, o João Johnny, a Cláudia Aparecida, a Bruna Toniza Caires. Amém. Muito obrigado. Também os demais irmãos que depois vão acompanhar, né? Depois de postado. Receba aí, então, a bênção. E diga, eu recebo mesmo, né? Escreva, às vezes é bom a gente exercitar e verbalizar essas bênçãos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a shalom, a paz. Muito obrigado. Feliz de ver vocês. Obrigado aos que estão aí, como a irmã Ilza, que está hoje dando a graça de estar conosco aqui, né? O João Johnny está sempre aí também nos ajudando. Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Obrigado a todos. Obrigado a todos que estão firmes nesse propósito. Como eu disse, chegamos na metade. Amanhã, então, nós vamos para o nosso 11º dia, às 21 horas. Vamos estar recebendo a palavra do Senhor, estar orando novamente. Não deixe de arrumar sempre um tempinho para estar orando a Deus nesse propósito, porque eu tenho certeza que no final todos vão poder testificar e glorificar a Deus, porque pelo menos uma bênção já estará recebendo. Deus, cada um pela sua fé e por tudo que Deus está ensinando. Mas eu creio que, além de pensar em receber o que vamos receber, a gente precisa também mentalizar isso, desde já. O crescimento espiritual que nós estamos tendo, aquilo que Deus está trazendo para nós, a edificação e agregando conhecimento novo, agregando sempre uma palavra que vai nos fazer cada vez melhor, porque cada vez que a gente ouve, a gente libera a palavra, edifica a todos nós, né? Começa pela gente, né? Com certeza começa por mim, e depois isso, né, a gente acaba abençoando a todos aqueles que nos ouvem. Muito obrigado, Deus te abençoe. Então amanhã, 21 horas, lembre-se, a gente, graças a Deus, até aqui, estamos conseguindo cumprir o nosso horário pontualmente, às 21 horas, estaremos começando mais uma live, a live do 11º dia dos 21 dias de jejum de Daniel. Que você tenha uma noite abençoada, um sono repleto de bênçãos, que Deus já possa até estar em sonhos, trazendo uma palavra para a sua vida, dando uma direção, talvez se seja isso que você está procurando. E amanhã você levante renovado para o seu trabalho, para os seus afazeres, que Deus esteja guiando os seus passos pelo seu Espírito, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu encerro a transmissão aqui. Agradeço de coração a sua vida. Amém.